Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as ressurreições. Hoje iremos falar acerca da ressurreição espiritual. E para falarmos acerca deste assunto, nós teremos que nos reportar a Gênesis capítulo 2, o segundo capítulo da Bíblia, em que os nossos pais, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, estão num lugar paradisíaco chamado Jardim do Éden. E nesse lugar eles encontravam-se diariamente com Deus, que falava com eles, que tinha comunhão com eles. E num certo dia o Senhor avisou-os de que havia lá uma árvore e indicou-a, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer de todas as coisas, de todas as árvores que havia naquele jardim, exceto dessa. Porque se eles comessem daquela árvore, eles iriam passar a conhecer o bem e o mal. E havia um aviso. E o aviso era categórico. No dia em que dela comerdes, se isso acontecer, vós certamente morrereis. E nós sabemos, nós conhecemos a história. E os nossos primeiros pais comeram dessa árvore, do fruto dessa árvore, influenciados por Satanás, e experimentaram a morte. Uma automática, imediata, a morte espiritual e, mais tarde, a morte física. Porque a morte entrou no mundo pelo pecado. E o pecado trouxe consigo a morte. E esta morte espiritual é algo catastrófico em relação a cada um de nós. Nós temos uma necessidade imperiosa de passarmos por esta experiência da ressurreição espiritual para passarmos da morte espiritual para a vida espiritual. Porque nós somos pecadores por herança e também por prática, e o salário do pecado, a consequência do pecado, é a morte, é a condenação. E a Bíblia reforça tantas e tantas vezes esta mensagem, porque todos pecaram e destituídos ou despidos estão da glória de Deus. Portanto, é uma necessidade universal e de cada um passarmos pela experiência da ressurreição espiritual. E qual é a parte da Bíblia que nós queremos ler para nos debruçarmos um pouco mais pormenorizadamente acerca da ressurreição espiritual? É Efésios capítulo 2. E neste capítulo nós vemos, por um lado, vemos o modo como nós podemos passar da morte para a vida, espiritualmente falando, mas também nos mostra claramente o estado aos olhos de Deus, quando nós estamos nesse estado de morte espiritual, o que é que isso representa, o que é que isso significa e as consequências disso. Então lemos no capítulo 2, versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqueles que estão mortos espiritualmente falando, aos olhos de Deus, andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. E depois nós no versículo seguinte, o versículo 3 diz que por natureza, por causa do pecado, nós somos filhos da ira. Isto é uma mensagem, eu não digo pesada, eu digo uma mensagem pesadíssima. Mas pelo facto de ser uma mensagem pouco popular, já se vê, e também assustadora, por outro lado, se nós escamotearmos, se nós não falarmos acerca disto, como é que nós vamos nos despertar para a necessidade que temos de passar pela experiência da ressurreição espiritual? Este capítulo também começa dizendo assim: e nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu. Quem? Deus nos deu vida. Portanto, é possível nós que estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, passarmos a ter vida. E estes versículos 3, estes primeiros 3 versículos que nós acabamos de ler, seguem-se com o versículo 4 que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E depois diz: e pela graça sois salvos. Portanto, há esperança para sairmos da situação de morte espiritual e para passarmos para a situação de vida espiritual. Porquê? Mas Deus.
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O que é misericórdia? A misericórdia é não nos dar aquilo que nós merecemos. E nós, devido ao pecado, merecíamos a condenação, mas há esperança. Há esperança. E há um trono, que é o trono da graça de Deus, para o qual nós somos convidados a nos achegarmos. E em Hebreus capítulo 4, versículo 16, nós vemos: cheguemo-nos com confiança ao trono da graça de Deus, para acharmos misericórdia e graça, para sermos ajudados em tempo oportuno, em tempo de necessidade. E a necessidade maior é passarmos da morte espiritual para a vida espiritual. Portanto, há um trono, o trono da graça de Deus. Mas há uma particularidade neste processo da passagem da morte para a vida, passagem pela experiência da ressurreição espiritual. Há um pormenor que tem sido escamoteado, silenciado, ou por ignorância, por desconhecimento, ou por uma outra razão, que eu não sou juiz para ajuizar as causas disso. Mas constato o facto. É que há um aspecto do trono de Deus que não é falado. Nomeadamente pelas religiões, tantas vezes consideradas cristãs, que dão ênfase ao amor de Deus, dão ênfase à misericórdia de Deus, e nunca é por demais nós falarmos acerca disso. Se nós enchêssemos a terra com livros, com referências ao amor e à misericórdia de Deus, mesmo assim nós ficaríamos aquém daquilo que na verdade é o amor de Deus. Se nós tivéssemos que nos pronunciar acerca da misericórdia de Deus, faltar-nos-ia a arte e o engenho, o conhecimento, a profundidade, para alcançarmos o comprimento, a largura, a extensão da misericórdia de Deus. Misericórdia essa que se renova todas as manhãs. Mas há um outro aspecto do caráter de Deus e da mensagem de Deus para que passemos da morte espiritual para a vida espiritual, que não é falado. E qual é esse aspecto? O Salmo 89, versículo 14, diz-nos isto: justiça e juízo são o fundamento do teu trono. O trono da graça de Deus, que disponibiliza a graça e a misericórdia, tem como fundamentos o quê? A justiça e o juízo. Isto é, Deus pode e quer salvar a todos, manifestar a sua graça e a sua misericórdia para com todos, é da sua vontade isto. Mas Ele não pode, pura e simplesmente, aliar-se do seu julgamento, aliar-se da sua justiça e do seu juízo. Isto é, Deus quer salvar, mas a sua justiça tem que ser satisfeita. Ele não quer condenar, mas o salário do pecado é a condenação. É uma ordem divina. A sua justiça requer isso. E este, com certeza que foi, se é que podemos falar assim, o grande dilema de Deus. Como é que Ele pode justificar o ímpio sem o condenar? Sem a sua justiça ser plenamente satisfeita. E é esta faceta do Evangelho que é pouco anunciado. E isso leva a uma situação dramática. O facto de muitas pessoas terem Deus, mas não terem salvação. David dizia num dos seus salmos: o Senhor é o meu Deus e o meu Salvador. E já agora, porque isto ainda está muito presente nas nossas mentes, a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu há cerca de 15 dias em Lisboa e que arrastou uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas, a maior parte deles jovens. E se nós pensarmos acerca do impacto que isto teve a nível mundial através dos mídias, então podemos estar a falar na ordem das centenas de milhões de pessoas que seguiram diariamente, passo a passo, essas jornadas. Eu também estive atento. Eu fui um dos espectadores atentos dessas jornadas. E eu ouvi falar acerca, nomeadamente pelo Papa, eu ouvi falar acerca do amor de Deus. E ele insistiu nesta verdade bíblica, de que todos nós somos amados. E ele levou aquela multidão a dizer: somos amados por Deus. Somos acolhidos pelo Pai.
E é uma verdade bíblica também. Só que esta nuance, esta vertente do Evangelho, que eu vou falar a seguir, de juízo e de justiça, isso não foi aflorado. Eu não ouvi vez nenhuma, pode ser que tenha acontecido, mas eu não vi nenhuma referência a pecado, pecadores, arrependimento, juízo, condenação. Isso não entra na teologia bíblica, hoje em dia, das religiões até consideradas cristãs. E então temos uma mensagem incompleta, insustentável, perante os atributos de Deus. Um Deus que é 3 vezes santo, um Deus que é justo. Um Deus que exige que a justiça dele seja plenamente cumprida. Se aquela grande multidão que estivesse ali fosse interrogada um a um, e se fosse feita uma pergunta frontal, direta, precisa e necessária, é necessário que nós façamos esta pergunta. Houve um carcereiro de uma prisão em Filipos que fez a pergunta, que é necessário que eu faça para me salvar. E se nós perguntássemos, estás salvo, aquela pergunta sacramental, e se morres agora, para onde vais? Qual seria a resposta daquele jovem? Eu tenho feito essa pergunta, se calhar, e ao longo destes anos todos já fiz essa pergunta centenas de vezes a várias pessoas. Quais são as respostas que eu tenho obtido? Estamos a falar de pessoas que creem em Deus, que são tementes a Deus, têm um compromisso com Deus, que amam a Deus. São sinceros na sua fé. A resposta mais comum é não sei. E alguns acrescentam, não posso saber. E ninguém pode saber. Alguns mais titubeantes e com alguma coragem dizem, eu se morrer agora eu vou para o céu. E quando eu pergunto, porquê é que achas que vais para o céu? A resposta não é coincidente com a palavra, com a mensagem do Evangelho. E eu digo, por aí não vais. A importância de nós conhecermos o pleno conselho de Deus. A verdade de Deus. E cremos em Cristo segundo as Escrituras, porque Jesus disse que aqueles que creem nele segundo as Escrituras têm a vida eterna. Mas se nós conhecemos a Cristo à nossa maneira, segundo os ditames ou as tradições da nossa religião, por melhor que nós pensemos que ela seja, não é isso que nos vai levar ao céu. E continuamos num estado de morte espiritual. É verdade que nós somos acolhidos quando vamos a Deus. E a passagem que aflui à minha mente, que aflora à minha mente, melhor direi, é a passagem bíblica sobre o regresso de filho pródigo. Como ele foi acolhido. Ele voluntariamente tinha saído da casa do pai, tinha vivido dissolutamente, desbaratou a herança que tinha levado. Mas ele volta. Como é que ele volta? Coberto de andrajos, descalços, cheirando mal. E quando o seu pai o vê ao longe, corre para ele e abraça. E manda-lhe mudar as roupas, dá-lhe vestidos novos. Um anel no dedo, alparcas nos pés, sandálias nos pés. E faz uma festa. Que acolhimento. Mas há um pormenor que nós não nos podemos esquecer. É que durante a viagem de regresso a casa, o filho tinha vindo da alma, tinha ensaiado um discurso que refletia os seus sentimentos, o seu estado de alma. Ele disse, eu vou regressar à casa de meu pai e eu lhe direi, pai, pequei contra os céus e perante ti. Isto é arrependimento. E Jesus disse, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Um coração contrito e arrependido jamais o Senhor desprezará. Mas tem que haver arrependimento dos nossos pecados, para sermos acolhidos. Dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro está a falar à nação de Israel, uma grande multidão está a ouvi-lo em Jerusalém. Ele fala acerca dos pecados deles. Tinham crucificado Jesus, vós crucificaste o príncipe da vida, e Deus ressuscitou dentre os mortos, etc. E a certa altura, aqueles homens compungiram-se. O que é que este termo significa? É ter uma grande tristeza pelo pecado cometido. E eles perguntaram, varões e irmãos, o que é que nós faremos? O impacto
do pecado estava a cair sobre as suas cabeças e a ser sentido nas suas almas. E isso não os leva a bater palmas, a fazerem uma grande festa. Não. Eles querem saber o que é que têm que fazer para mudar o seu estado. E o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento é necessário. Nós pecamos contra os céus, nós pecamos contra Deus. E a justiça de Deus exige que o nosso pecado seja condenado e nós entramos nessa condenação. E como é que Deus resolve este dilema? Ele envia Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Com que propósito? Para que todo aquele que nele crê em Cristo não pareça, mas tenha a vida eterna. Mas se nós cremos em Cristo, segundo as Escrituras, nós temos, então, a possibilidade de passarmos da morte para a vida, ressurreição espiritual, termos a vida eterna, não entrarmos em condenação, não haver condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não haverá, porque a Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz isso. Mas como é que podemos compreender estas duas coisas, encaixá-las, complementá-las? É que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. E ele, na cruz do Calvário, satisfez a justiça de Deus. Como? Agora Deus, que está pronto para perdoar, Ele tem as mãos livres para perdoar. Ele tem os braços livres para nos abraçar, nos acolher, nos trazer para casa e fazer festa. Porquê? Porque na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si a iniquidade de nós todos. As ondas da ira de Deus caíram sobre ele. O julgamento de Deus. É como que o nosso inferno tenha sido compactado naquelas horas em que Jesus esteve crucificado. Ao ponto de ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou devido à sua santidade e para que a sua justiça fosse satisfeita. O nosso pecado foi castigado em Jesus. Ele foi feito a maldição por nós. Foi feito pecado. E por causa disto, o Senhor agora disponibiliza justiça para todos os que creem em Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Ele disponibiliza misericórdia para todo aquele que sabe, que compreende, que aceita que ninguém vai ao Pai senão por Jesus, porque Jesus é que levou sobre si cada um dos nossos pecados e todos os nossos pecados. Não há condenação porque o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Somos santificados em Cristo, feitos agradáveis a Deus em Cristo, perfeitos em Cristo. Deus pode usar a sua lupa divina, examinar a nossa alma e não vai encontrar nenhum pecado, porque aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, o sangue de Cristo os purifica de todo o pecado, e deixamos sublinhar a palavra todo pecado. E é por causa disto, por causa do amor de Deus manifestado em Cristo, que Deus agora tem as mãos livres para nos poder acolher e nos poder salvar. Mas temos que compreender isto. O nosso pecado, pura e simplesmente, não pode ser inocentado. O Senhor fechar os olhos e deixá-los passar. Não. Eu sou salvo porque o meu pecado foi castigado em Jesus. E esta mensagem do Evangelho tem que ser anunciado em toda a sua plenitude. Salvos porque Jesus deu a sua vida por nós. E aquilo que Ele fez é suficiente. Ele agora pode salvar perfeitamente todos aqueles que por Ele chegam a Deus. Ele aniquilou. Aniquilar significa reduzir a nada. Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E é por causa disto que nós somos salvos. Não é por outra razão. Não é por obedecermos a qualquer ritual, nomeadamente o batismo, que há quem diga que pelo batismo somos feitos filhos de Deus. Não é verdade. Nós somos feitos filhos de Deus, como lemos em Gálatas, capítulo 3, pela nossa fé em Jesus. Esta fé, segundo as Escrituras.
Jesus disse: todos aqueles que me receberem, Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber Jesus como nosso Salvador, crermos nele desta forma. Arrependidos dos nossos pecados, sabendo que o salário do pecado, que é a justa condenação de Deus. Mas, por outro lado, sabermos que não há condenação porque nós cremos em Jesus e na sua obra expiatória a nosso favor na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, em Atenas, ele, depois de ter discursado, depois de ele ter visto a cidade entregue à idolatria, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Ele prega-lhes a palavra de Deus, o Evangelho, e a certa altura ele diz, e passo a ler: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. É necessário arrependimento. Uma mensagem que não fala sobre arrependimento não é uma mensagem que possa salvar. Quando é que esse arrependimento deve ser feito? Agora. Hoje podes-te arrepender dos teus pecados e confiares em Cristo, que te substituiu na cruz do Calvário. Ele anuncia agora. Ele notifica aos homens que todos em toda a parte se arrependem, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Ele há de julgar o mundo com justiça. E nós não somos justos, e não há um justo, nenhum sequer. Nós somos justificados em Jesus. A sua justiça é colocada sobre nós. E o profeta Isaías compreendeu isto quando diz: o Senhor me envolveu no manto da sua justiça. Ele me envolveu, Ele cobriu-me com vestes de salvação. É a justiça de Deus, é a justiça de Cristo que nos é concedida, que nos é dada. E quando nós paramos, ficamos a sós com Deus, isso pode ser feito hoje, pode ser feito agora, pode-se entregar ao Senhor agora. Hoje podes passar da morte para a vida, crendo em Jesus assim, crendo no Evangelho de Deus, que é este e não é o outro. Que é este e não é o outro. E quando nós passamos por esta experiência, nascemos de novo. E concluo citando Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas, como lemos na primeira passagem de Efésios capítulo 2. Ele nos libertou, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É em Jesus, o Filho de Deus, que nós temos a redenção, temos a remissão dos pecados. E ao crermos nele, hoje, agora, passamos da morte para a vida. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ele já passou da morte para a vida. Crês tu isto? Crês tu em Cristo desta forma? Crês tu neste Evangelho? Se crês neste Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ressurreição espiritual. Mortos em delitos e pecados. Vida, vivos, vivificados em Cristo, pelo poder da sua graça, da sua misericórdia. Faça o seu amor, que Ele pode libertar para todos, abundantemente, porque a sua justiça e a sua santidade foram satisfeitas plenamente na obra que Jesus realizou na cruz. E Ele provou isso, ressuscitando-o dentre os mortos. O Senhor abençoe a tua vida, salvando a tua alma.